Olha, o ex-presidente e ex-senador Fernando Collor de Mello apresentou um recurso ao Supremo Tribunal Federal contra a condenação dele a 8 anos e 10 meses de prisão, decidida pela Corte no mês de maio. As informações de Brasília com Yasmin Costa. A defesa do ex-presidente Fernando Collor de Mello entrou com um recurso no Supremo Tribunal Federal questionando possíveis omissões e contradições na decisão da Corte que condenou o político a 8 anos e 10 meses de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro relacionados à BR Distribuidora. Os advogados de Collor pedem que a pena seja fixada em 4 anos de reclusão. A defesa de Collor defende que houve problema na contagem e prescrição dos crimes. No documento enviado ao Supremo Tribunal Federal, os advogados ainda afirmam que a maioria dos ministros condenou o ex-presidente a partir de premissas equivocadas que foram apresentadas pela Procuradoria-Geral da República. De acordo com a denúncia, entre 2010 e 2014, com a ajuda de outros réus, Collor teria recebido vantagem indevida para viabilizar irregularmente contratos da BR Distribuidora, entre eles o da construção de bases de distribuição de combustíveis, com a UTC Engenharia. A vantagem teria se dado em troca de apoio político para a indicação e manutenção de diretores da BR Distribuidora. O recurso apresentado pela defesa de Collor deve ser submetido à análise do plenário do STF. Ainda não há uma data para que isso ocorra. Ô Dora, eu já vi você se ajeitando na cadeira para comentar esse assunto, porque parece notícia velha, né? Collor recorre, defesa de Collor recorre. Mais um capítulo dessa história política interminável, ele que agora não tem mais cargo público. Pois é, essa eu acompanhei bem de perto, escrevi um livro a respeito. Sim. E é isso, ele perdeu o mandato, ele perdeu os direitos políticos, teve uma sorte porque o tribunal, depois que ele perdeu os direitos políticos, sofreu o impeachment lá em 92, o Supremo arquivou, ele não foi por falta de provas e tal, e aí veio cair na Lava Jato, né? Recuperou os seus direitos políticos, recuperou mandatos, mas aí tem esse triste fim. Quer dizer, se uma condenação na prisão, ainda que isso seja reduzido devido à idade e ele não cumpra, é um triste fim e é a história dando aquela volta, aquele círculo completo. Ele se escapuliu lá na década de 90, né? Quando perdeu, sofreu impeachment por corrupção e agora é pego por corrupção numa operação que está sendo desmontada. Veja só como é que é a história nesse país. Sem dúvida. Bom, Koba, para você a pergunta é jurídica. Quais são as chances dele conseguir alguma vitória no Supremo? Esse recurso que foi apresentado agora, Thiago, os chamados embargos de declaração não têm o poder de mudar a decisão, serve só para tirar alguma contradição, obscuridade, alguma contradição da decisão. É um recurso preparatório para depois ele apresentar o que se chama de embargos infringentes, que o STF admitiu como possibilidade a partir da decisão do mensalão. Nesses embargos infringentes é como se fosse um novo julgamento. Aí sim a possibilidade dessa decisão ser revista. O relator muda, o revisor também muda a um novo sorteio e aí ele rediscute a questão. Curiosamente, quando o STF passou a admitir essa possibilidade dos embargos infringentes, no caso do mensalão, teve gente que estava condenada na primeira decisão e depois nos embargos conseguiu reverter a questão. Talvez seja a esperança do ex-presidente Fernando Collor de alcançar um precedente como esse, de reverter a decisão no mesmo tribunal, diante inclusive da nova composição. Tem ministro saindo e ministro entrando, talvez ele esteja contando com isso também.